Neste vídeo encerraremos a discussão sobre tensores. Primeiro falaremos rapidamente sobre as formas bilineares, as quais são tensores de segunda ordem covariantes. Vamos dar destaque às formas bilineares porque são elas que dão a estrutura matemática adicional aos espaços vetoriais. Agora, formas bilineares são casos particulares das chamadas aplicações R-lineares ou multilineares. A definição é a seguinte: sejam V1, V2, Vr e W espaços vetoriais, uma aplicação F entre esses espaços chama-se R-linear quando é linear separadamente em cada uma das suas variáveis. Quando R é igual a 2 e W é o conjunto dos números reais, temos as formas bilineares. O produto escalar do cálculo vetorial é um exemplo simples de forma bilinear, mas existem exemplos mais simples. Note que a distributividade dos números reais mostra que o produto entre números reais é um exemplo de forma bilinear. De modo mais geral, a distributividade nos axiomas de espaço vetorial mostra que a multiplicação entre escalares e vetores é um exemplo de aplicação bilinear também. Pois bem, assim como o conjunto das transformações lineares forma um espaço vetorial de dimensão m vezes n, o mesmo acontece com o conjunto das formas bilineares. O conjunto das formas bilineares é um espaço vetorial denotado da seguinte forma. Faz sentido, então, falar nas cartas coordenadas neste espaço vetorial e nas transformações de coordenadas associadas a ele. Tomando duas bases, uma para cada espaço, descobre-se facilmente uma correspondência entre o espaço das formas bilineares e o espaço das matrizes. Suponha que tenhamos uma forma bilinear f. Dados dois vetores u e v escritos nas respectivas bases, podemos avaliar f nestes vetores. Percebemos então que ela fica completamente determinada nos vetores das bases, gerando escalares que podem ser dispostos na forma de matriz. Essa correspondência é um isomorfismo não canônico, de modo que o espaço das formas bilineares tem dimensão m vezes n, assim como o espaço das transformações lineares. Ou seja, tanto o espaço das transformações lineares quanto o espaço das formas bilineares são isomorfos ao espaço das matrizes. Por fim, se fixarmos duas bases para U e duas bases para V, descobre-se facilmente que as coordenadas das formas bilineares se transformam do seguinte modo. No caso particular, quando U e V são iguais, as transformações de coordenadas passam a ser da seguinte forma. Neste caso, surgem dois tipos especiais de formas bilineares: as formas simétricas e as antissimétricas. Uma forma bilinear chama-se simétrica se para todos os vetores u e v no espaço V tem-se o seguinte, ao passo que chama-se antissimétrica ou alternada quando ocorre o seguinte. Com isso, é fácil perceber que as matrizes para as formas simétricas e antissimétricas são simétricas e antissimétricas, respectivamente, e isso independe das bases consideradas. Constata-se também que, se existe uma base de V tal que a forma bilinear seja representada por uma matriz diagonal, então tal forma bilinear deve ser simétrica, uma vez que qualquer matriz diagonal é simétrica. Um fato interessante neste contexto é que o espaço das formas bilineares pode ser escrito como soma direta entre os espaços das formas simétricas e antissimétricas. Note, se uma forma bilinear é ao mesmo tempo simétrica e antissimétrica, então ela necessariamente deve ser nula. A interseção entre os dois espaços contém apenas o elemento nulo. Em segundo lugar, é fácil perceber que a seguinte expressão é uma decomposição da forma bilinear em uma parte simétrica e outra antissimétrica. Portanto, o espaço das formas bilineares sobre o espaço vetorial V pode, dessa maneira, ser quebrado naturalmente em soma direta. Agora estamos prontos para definir o produto tensorial e entender seu funcionamento. Ele resulta de uma ideia bem simples. Tomando dois funcionais lineares f e g, definimos a forma bilinear B do jeito mais óbvio possível, pelo produto dos números reais obtidos da avaliação dos funcionais f e g nos vetores de u e v, respectivamente. É fácil perceber que este procedimento realmente fornece uma forma bilinear a partir dos funcionais lineares. Esta operação é o que chamamos de produto tensorial. Ela é um exemplo de aplicação bilinear definida do produto cartesiano de U dual e V dual,
Só que seu alvo não é o conjunto dos números reais, mas sim um espaço vetorial de dimensão m vezes n, o espaço das formas bilineares. Com isso percebemos o seguinte: quando o espaço U e V são iguais, segue naturalmente outros dois produtos importantes nas aplicações, já que o espaço das formas bilineares pode ser quebrado em soma direta. Podemos definir formas bilineares simétricas a partir de funcionais lineares fg da seguinte forma: este produto recebe o nome de produto simétrico. Por outro lado, podemos definir formas bilineares antissimétricas a partir de funcionais lineares da seguinte forma: e este produto recebe o nome de produto exterior por razões históricas. Estes dois produtos também são exemplos de aplicações bilineares, mas seus alvos são os espaços vetoriais das formas bilineares simétricas e antissimétricas. Pois bem, dizemos que o produto tensorial gera o espaço U dual tensorial V dual, que tem dimensão m vezes n, e seus elementos são tensores covariantes de segunda ordem. Supondo U igual a V, sendo V um espaço vetorial de dimensão n com base E1, E2 e En, e considerando sua base dual correspondente, obtemos pelo produto tensorial as formas bilineares EI tensorial EJ. É fácil perceber que, de fato, o conjunto dessas formas bilineares constitui uma base para o espaço das formas bilineares. Em primeiro lugar, por um raciocínio de arranjo com repetição, percebe-se a existência de n ao quadrado formas bilineares do tipo EI tensorial EJ, porque os índices I e J podem assumir n valores possíveis. Então só resta verificar que os EI tensorial EJ são linearmente independentes. Se considerarmos uma combinação linear desses elementos e a igualarmos a zero, basta aplicar os pares de vetores EI e EJ na expressão para concluirmos que os coeficientes na combinação são necessariamente todos nulos. Portanto, os EI tensorial EJ são linearmente independentes e formam uma base para o espaço das formas bilineares em V. Ou seja, cada elemento no espaço dos tensores covariantes de segunda ordem pode ser escrito da seguinte forma. Na verdade, para ser mais rigoroso, em termos de estrutura de espaço vetorial, existe um isomorfismo canônico entre o espaço dos tensores V dual tensorial V dual e o espaço das formas bilineares. De modo que, para todos os efeitos, consideramos que ambos são maneiras diferentes de escrever a mesma coisa. Isso é chamado de universalidade do produto tensorial. Falaremos mais sobre isso adiante. Agora, tudo o que fizemos até aqui se estende de maneira natural para tensores covariantes de ordem superior. Se fizermos o produto tensorial de K vezes o dual de V, obtemos um espaço vetorial de dimensão n elevado a k, cujos elementos podem ser descritos da seguinte forma. Além disso, nestas circunstâncias também existirão tensores simétricos e antissimétricos, embora tensores de ordem mais alta não sejam quebrados como soma direta de tensores simétricos e antissimétricos, como no caso de segunda ordem. Agora vamos ver como tudo isso funciona em R2. Neste caso, a base das formas bilineares será a seguinte. Os tensores covariantes de segunda ordem serão escritos da seguinte forma. Dos produtos simétricos e exterior também podemos obter bases para os espaços das formas bilineares simétricas e antissimétricas. A base para o espaço das formas simétricas será a seguinte, ao passo que a base para o espaço das formas antissimétricas será a seguinte. As dimensões desses espaços são resultado das propriedades de simetria e antissimetria, e vamos falar um pouco mais sobre isso adiante. Se tomarmos dois vetores distintos U e V em R2, podemos ver como os tensores covariantes de segunda ordem funcionam na prática. Isso pode ser colocado na forma matricial e corresponde ao que já havíamos feito antes. Em particular, avaliando os vetores na base das formas bilineares simétricas, ou seja, dos tensores covariantes de segunda ordem simétricos, percebemos que o produto escalar do cálculo vetorial é naturalmente um elemento neste espaço e, de modo mais geral, qualquer produto interno pode ser escrito como um elemento neste espaço. Percebemos com isso que os tensores simétricos de segunda ordem nos fornecem informações geométricas sobre os objetos contidos no espaço. Com ele podemos definir paralelismo, perpendicularidade, distância entre dois pontos e etc. Quanto ao produto vetorial, o caso não é tão imediato. Como disse no primeiro vídeo dessa sequência sobre tensores,
O produto vetorial pode ser identificado à aplicação bilinear antissimétrica definida em R3 com alvo em R3. Neste caso, percebemos que a aplicação da base das formas antissimétricas em R2 nos vetores U e V nada mais é do que a metade do determinante da matriz quadrada, cujas colunas são os vetores U e V, ou seja, é a metade da componente do produto vetorial entre U e V. Assim, o seguinte tensor antissimétrico em R2 fornece a componente do produto vetorial entre U e V. Portanto, percebemos que tensores antissimétricos, neste caso, dão informações sobre segmentos de áreas orientadas. Isso não é por acaso. O determinante é um exemplo de aplicação multilinear alternada. Ele também é um tensor e tem a característica de fornecer informações sobre volumes de paralelepípedos orientados. Por uma questão de completude, quero explicar rapidamente como obter os tensores simétricos e antissimétricos de ordem superior. Para isso, precisaremos generalizar as operações de simetrização e antissimetrização dos elementos da base dos tensores de ordem 2. Repare que tanto o produto simétrico quanto o produto exterior dos funcionais lineares básicos envolve a permutação dos índices nas bases duais. Ambos são multiplicados pelo fator meio, mas o produto exterior deles envolve o sinal negativo. Assim, para generalizar esta operação, só precisamos considerar todas as permutações envolvendo um número maior de índices e interpretar corretamente o fator meio e o sinal negativo neste contexto mais geral. O que faremos agora, basicamente, será um estudo rápido do grupo simétrico, o conjunto de todas as funções bijetivas definidas no conjunto de índices de 1 a n, que nada mais é do que o conjunto de todas as permutações de n elementos. O procedimento é bem simples e lembra bastante o método indiano que vimos no vídeo da análise combinatória adicionado no canal. Suponha que nosso objetivo seja listar todas as permutações dos índices 1, 2, 3 e 4. Em primeiro lugar, precisamos saber contar quantas permutações existem neste caso. O primeiro índice pode ser escolhido de 4 maneiras diferentes. O segundo, de 3 maneiras diferentes. O terceiro, de 2 maneiras apenas. E o último de uma única maneira. Portanto, deve existir 4 fatorial permutações de 4 elementos. 24 permutações ao todo. Agora fica fácil exibir a lista completa. Primeiro dividimos 24 pelo número de elementos do conjunto de índices. Assim, na primeira coluna, precisamos repetir os números 1, 2, 3 e 4 6 vezes cada. Em seguida, existem 6 permutações de 3 elementos. Dividindo 6 por 3 significa que temos que repetir sucessivamente 2 vezes cada índice na lista. Feito isso, só resta adicionar sucessivamente as permutações dos índices restantes para completar a lista. Com esse método simples, somos capazes de listar todas as permutações para qualquer número de índices que desejarmos. Agora repare nessa lista. Existem coisas bem interessantes acontecendo nela. A primeira coisa a observar é o número de vezes que um tipo especial de permutação chamada de transposição adjacente ocorre para cada permutação. As transposições adjacentes são nada mais nada menos do que a troca de 2 índices adjacentes. Cada permutação pode ser decomposta como um produto de transposições adjacentes. Na primeira linha ocorre 0 transposições adjacentes, pois a permutação é a identidade. Na segunda linha ocorre uma transposição adjacente, pois apenas trocamos os números 3 e 4 de lugar. Na terceira linha trocamos 2 e 3 de lugar, então também ocorre uma transposição adjacente apenas. Na quarta linha ocorrem 2 transposições adjacentes, pois são trocados pela ordem, primeiro 2 e 3, depois 2 e 4. Seguindo com a contagem, percebemos um belíssimo padrão surgir. A quantidade de transposições adjacentes para cada linha forma uma sequência de números que se repetem, sempre adicionando 1 ao trecho anterior da sequência. Mais ainda, o menor trecho da sequência que precisamos considerar inicialmente é 0 e 1, associado à permutação de 2 elementos. Com ele obtemos o trecho seguinte, associado à permutação de 3 elementos pela adição de 1 até completar a lista.
Daí repetimos o procedimento para o trecho maior, associado à permutação de 4 elementos. Este método nos permite contar o número de transposições adjacentes para permutações envolvendo qualquer número de elementos. Para finalizar, definimos o sinal de uma permutação por -1 elevado ao número de transposições adjacentes. Percebemos com isso que a metade das permutações tem sinal positivo e a outra metade tem sinal negativo. Agora estamos em condições de definir tensores simétricos e antissimétricos de qualquer ordem. Basta generalizar as bases simétricas e antissimétricas do caso particular que vimos. Suponha que V seja um espaço vetorial de dimensão n e queremos escrever os elementos da base simétrica dos tensores covariantes simétricos de ordem K. Para isso, basta pegar um elemento qualquer da base dos tensores covariantes de ordem K e obter sua simetrização como fizemos no caso particular. O fator multiplicado que deve aparecer antes da soma é 1 sobre K fatorial, pois K fatorial parcelas aparecem na soma. Estes tensores, assim obtidos, formam uma base para o espaço dos tensores covariantes simétricos de ordem K. Uma pergunta natural que podemos fazer é: quantos elementos existem nessa base? Trata-se do número de escolhas de K elementos não necessariamente distintos em um conjunto com N elementos, sem levar em conta a ordem em que são escolhidos. Portanto, a resposta é a mesma dada para o problema dos sabores com repetição fornecida por Bhaskara no livro Lilavati. De modo que a dimensão do espaço dos tensores covariantes simétricos de ordem K no espaço de dimensão n deve ser a combinação de n mais k menos 1 por k. Por outro lado, o espaço dos tensores covariantes antissimétricos de ordem K é gerado por elementos da seguinte forma. Neste caso, o fator multiplicativo antes da soma é o mesmo de antes, mas o sinal na soma depende se a permutação dos índices é positiva ou negativa. A dimensão desse espaço corresponde ao número de escolhas de K elementos distintos em um conjunto com N elementos, sem levar em conta a ordem em que são escolhidos. Isso porque em índices repetidos resulta em zero neste caso. Assim, a dimensão para os tensores covariantes antissimétricos de ordem K em um espaço vetorial de dimensão n deve ser a combinação de n por k. Os elementos neste espaço também costumam ser chamados de K-formas exteriores ou K-covetores. Geometricamente, podemos notar o seguinte. Enquanto vetores são segmentos orientados que podem ser decompostos em segmentos orientados componentes em relação às bases, K-covetores podem ser interpretados como paralelepípedos orientados que podem ser decompostos em paralelepípedos orientados componentes em relação às bases do espaço dos tensores covariantes antissimétricos. Agora que temos a definição de produto tensorial e formas bilineares, vamos aproveitar para interpretar as transformações lineares. Alguém já poderia ter notado o seguinte. Fixadas bases V1, V2, Vn e W1, W2, Wm para V e W, a transformação linear pode ser escrita na forma matricial, de modo que cada linha na matriz da transformação linear pode ser interpretada como a matriz de um funcional linear que, ao ser aplicado em um vetor V qualquer no espaço vetorial V, retorna a iésima componente de um vetor no espaço vetorial W. Em termos da base de W, podemos escrever isso assim. Então, para que a interpretação da transformação linear como tensor faça sentido, precisamos interpretar os vetores em W como funcionais lineares, de modo que possamos ajustar essa observação à definição de produto tensorial que demos. Em outras palavras, transformações lineares surgem de formas bilineares dadas pelo produto tensorial dos funcionais lineares em V dual e vetores em W, interpretados como elementos no espaço bidual de W, o qual é canonicamente isomorfo a W, como já vimos. Dada a disposição dos índices na matriz da transformação linear, já podemos suspeitar que ela é um tensor misto de segunda ordem, tendo um índice contravariante e outro covariante. Acontece que existe uma sutileza envolvendo tensores mistos que preciso esclarecer primeiro.
De modo geral, se temos uma forma bilinear B avaliada nos espaços vetoriais U1 e U2, podemos obter dela duas transformações lineares possíveis. T1, que leva vetores do espaço U1 em funcionais lineares no espaço dual de U2, e T2, que leva vetores de U2 em funcionais lineares do espaço dual de U1. Por outro lado, dada cada uma dessas transformações lineares, podemos recuperar a forma bilinear pela seguinte definição. Assim, sempre podemos associar uma forma bilinear a uma transformação linear dada. Agora vem a sutileza. Se compararmos a transformação linear T de V em W com T1, percebemos que a forma bilinear correspondente fica definida em V cartesiano W dual e, portanto, com o elemento de V dual tensorial W. Por outro lado, se compararmos T de V em W com T2, então T corresponde à forma bilinear avaliada em W dual cartesiano V, que é um elemento de W tensorial V dual. Acontece que V dual tensorial W não é igual a W tensorial V dual. Estritamente falando, estes dois espaços são iguais a menos de isomorfismo. Isso não é um grande problema, na verdade, mas apenas nos alerta para o fato de que não podemos trocar a ordem dos elementos da base no espaço dos tensores a bel prazer. Nós devemos sempre ter uma convenção em mente em relação a isso. Nossa convenção será trabalhar sempre com tensores cujos elementos da base começam com produtos tensoriais de vetores contravariantes. Assim, devemos associar a transformação linear T de V em W com a transformação linear T2, onde o U1 é igual a W dual e o 2 é igual a V, porque neste caso T será um tensor pertencente a W tensorial V dual, ou seja, a transformação linear T de V em W fica associada à forma bilinear avaliada em W dual cartesiano V, pela seguinte igualdade. Como antes, esta forma bilinear pode ser obtida pelo produto tensorial. Então, das bases fixadas para V e W, podemos definir a base WI tensorial VJ para o espaço W tensorial V dual, de onde segue que a transformação linear T pode ser escrita pela seguinte combinação linear. Aplicando T em V, vemos que o resultado é exatamente o que desejávamos. Aparentemente tudo funciona perfeitamente, mas vamos verificar que as transformações lineares definidas pelo produto tensorial se transformam sob mudança de base da mesma forma que havíamos feito antes. Se considerarmos outras duas bases, B1' e B2' para V e W, podemos escrever as mudanças de base de acordo com o que fizemos no vídeo passado. Substituindo essas regras de mudanças de base na expressão da transformação linear T e considerando que o produto tensorial é bilinear, segue o seguinte. Aqui novamente podemos comutar os números de modo que teremos a seguinte regra de mudança de coordenadas, que é a mesma que havíamos encontrado antes. Dessa discussão percebemos que é possível construir três espaços de tensores de segunda ordem. O espaço dos tensores contravariantes de segunda ordem, onde fazemos o produto tensorial entre vetores e as formas bilineares são avaliadas em W dual, cartesiano V dual. O espaço dos tensores mistos de segunda ordem, onde fazemos o produto tensorial entre os vetores e os funcionais lineares, e as formas bilineares são avaliadas em W cartesiano V dual, caso em que são basicamente transformações lineares de V em W. E o espaço dos tensores covariantes de segunda ordem, onde fazemos o produto tensorial entre funcionais lineares e as formas bilineares são avaliadas em W cartesiano V. Agora que já sabemos construir tensores, vamos explicar como levantar e baixar índices. Para isso, vamos precisar explicar uma propriedade muito importante exibida por algumas formas bilineares, a não degenerescência. E também vamos precisar explicar rapidamente o produto tensorial entre transformações lineares. A primeira coisa a observar é que até aqui havíamos apresentado apenas isomorfismos não canônicos entre espaços vetoriais e seus duais, uma equivalência entre espaços que depende das bases escolhidas. Os isomorfismos canônicos entre os espaços vetoriais e seus duais surgem das formas bilineares cujas transformações associadas são isomorfismos.
Tais isomorfismos são canônicos porque são associados a formas bilineares, não a escolhas específicas de bases. Assim, dizemos que formas bilineares com essa propriedade são não degeneradas. Em muitos livros didáticos, essa propriedade aparece de uma forma que esconde este fato importante. A definição costuma ser a seguinte: disse que uma forma bilinear é não degenerada quando vale a seguinte propriedade. Para todo vetor V no espaço V, se B avaliado em V e U é igual a zero para algum U em V, então U é necessariamente igual a zero. De fato, essa definição é equivalente ao que fizemos antes, porque neste caso a transformação T associada à forma bilinear é um isomorfismo. Uma vez que T de U é igual a zero, segue que U é igual a zero, ou seja, T é injetiva e, portanto, sobrejetiva. Assim, é a não degenerescência que nos permite passar dos vetores para os funcionais lineares e vice-versa sem ambiguidade. Na verdade, a situação mais comum nas aplicações ocorre quando o espaço vetorial é munido por uma forma bilinear chamada métrica, que é uma forma bilinear simétrica e não degenerada. Um caso particular importante de métrica é o produto interno, uma forma bilinear G que é simétrica, não degenerada e positiva definida. Positiva definida significa que para todo V diferente de zero, G aplicado em V é sempre maior do que zero, ou seja, é uma forma bilinear que sempre atribui número positivo a vetores não nulos, o que permite definir comprimento e distância de maneira natural. Na verdade, ser positiva definida é suficiente para assegurar que a não degenerescência ocorre. Esse fato pode ser provado usando a definição de injetividade. Agora estamos em condições de apresentar o procedimento de levantamento e abaixamento de índices nos tensores. Dado um espaço vetorial V munido com um produto interno G, suponha que fixemos uma base E1, E2 e En para V com a seguinte base dual correspondente. Vamos denotar por J de V em V dual o isomorfismo canônico associado ao produto interno G. Em termos das bases, podemos representar J pela matriz G e J com ambos os índices baixados. Suponha que queiramos baixar o índice de um vetor U, ou seja, obter um funcional linear correspondente no dual. Usando a linearidade de J e sua representação matricial, concluímos que a fórmula para as componentes baixadas é dada pela seguinte soma. É claro que também podemos fazer o contrário. Se temos um funcional linear no dual e desejamos obter um vetor correspondente em V, ou seja, se queremos levantar o índice do funcional, devemos aplicar a transformação inversa nele, cuja matriz inversa será denotada da seguinte forma. Assim, obtemos a fórmula para o levantamento do índice. Para estender este procedimento a tensores de ordem mais alta, precisamos definir o produto tensorial de transformações lineares, o que é feito de maneira bastante natural. Seja T de U em W e G de V em Z transformações lineares, definimos o produto tensorial entre elas da seguinte maneira. Por exemplo, no caso de T e G seriam operadores em um espaço vetorial V com base E1, E2 e En, podemos tomar a matriz de T como A e K e de G como BJH. Neste caso, a matriz da transformação, que é o produto tensorial entre T e G, será a matriz obtida como resultado do chamado produto de Kronecker das matrizes iniciais. Pois bem, agora já temos tudo o que precisamos para levantar e baixar índices de tensores de qualquer ordem e tipo. Nós só precisamos fazer o produto tensorial do isomorfismo canônico, seu inverso e transformações de identidade de acordo com a necessidade. Por exemplo, suponha que temos um tensor de segunda ordem contravariante. Imagine que nosso objetivo é obter o tensor covariante de segunda ordem correspondente. Neste caso, precisamos levar os elementos de V tensorial V para V dual tensorial V dual. Portanto, precisamos considerar o produto tensorial do isomorfismo canônico consigo próprio. É fácil verificar que tal aplicação também é um isomorfismo canônico. Como já conhecemos a matriz de J e sabemos que um isomorfismo fica completamente determinado em relação às bases nos espaços, podemos escrever as combinações lineares de J e R e J e S e substituir essas fórmulas na expressão do tensor contravariante. Rearranjando os termos, concluímos que as componentes baixadas são dadas pela seguinte fórmula. Esse procedimento pode ser realizado sem maiores considerações para tensores de qualquer tipo e ordem.
desde que tenhamos claro o isomorfismo canônico que existe entre os respectivos espaços tensoriais. É dessa forma que podemos saltar entre os diferentes tipos de tensores quando o espaço vetorial possui produto interno. Agora já temos uma ideia bastante clara sobre tensores e como eles funcionam matematicamente. Para encerrar, quero apresentar duas características muito importantes do produto tensorial: a universalidade e o fato de que ele transforma aplicações multilineares em aplicações lineares. Note, existe certa liberdade na definição do produto tensorial. Se nossa atenção está apenas na estrutura de espaço vetorial no espaço dos tensores, então temos várias formas equivalentes de defini-lo. Por exemplo, suponha que desejamos defini-lo entre os espaços vetoriais U e V de dimensão m e n, respectivamente. Dadas bases para estes espaços, podemos fazer a associação que a cada par de vetores nas bases retorna um determinado elemento na base canônica do espaço Rmn. Esta seria uma definição possível. Uma outra seria se tomássemos a base canônica do espaço das matrizes M por N em associação com os pares de vetores das bases iniciais. Essa equivalência ocorre porque o espaço gerado pelo produto tensorial tem a mesma dimensão que o espaço Rmn ou o espaço das matrizes M por N, que são isomorfos entre si. É claro que alguém poderia considerar bases diferentes na definição ou até mesmo espaços isomorfos diferentes, mas no final tudo seria a mesma coisa a nível de espaço vetorial. Em cada caso, o símbolo VI tensorial WJ teria uma correspondência 1 para 1 com vetores básicos no espaço-alvo e tudo funcionaria perfeitamente. Por isso dizemos que o produto tensorial é único a menos de isomorfismo. Essa propriedade é chamada de universalidade e é ela que explica por que vemos tantas definições aparentemente diferentes para o produto tensorial nos livros didáticos, mas que no fundo são a mesma coisa. Agora, o produto tensorial também pode ser interpretado como um procedimento que transforma aplicações multilineares em aplicações lineares, permitindo assim a aplicação da álgebra linear como de costume. Para ilustrar esse fato, vou apresentar uma operação muito importante nas aplicações dos tensores: a contração. Em primeiro lugar, existe uma forma bilinear óbvia envolvendo espaços vetoriais e seus duais. Ela é chamada avaliação. Consiste em pegar um funcional e um vetor e retornar a avaliação do funcional no vetor. Pois bem, pelo produto tensorial também podemos associar uma transformação linear ao funcional e ao vetor dados. Com isso, repare que a avaliação corresponde via produto tensorial ao traço da transformação linear. Ou seja, o traço nada mais é do que uma operação que contrai os índices de um tensor misto de segunda ordem. A generalização do que acabamos de fazer é bastante simples. Por um lado, temos uma aplicação multilinear que associa R vetores e S funcionais ao tensor do tipo R-1, S-1, dado pela avaliação do jésimo funcional pelo iésimo vetor. Por outro lado, temos uma aplicação linear chamada contração, que pega tensores do tipo RS e retorna tensores do tipo R-1, S-1, definido da seguinte forma nos tensores básicos. Para ver concretamente o funcionamento dessa operação, consideremos os tensores do tipo 2,1 sobre o espaço R2. Sabemos que a dimensão desse espaço é 8, 2 elevado ao cubo. Para escrever um tensor do tipo 2,1 neste espaço, recorremos ao procedimento padrão da análise combinatória descrita pelos indianos. Agora vamos fazer a contração do primeiro índice superior com o índice inferior, de modo que ela deve retornar um tensor do tipo 1 e 0, ou seja, um vetor em R2. Aplicando essa contração no tensor, temos o seguinte. Muito bem, agora já temos clareza suficiente sobre a matemática básica associada aos tensores. Agora estamos em condições de decifrar um pouco mais da matemática envolvida na equação de campo de Einstein. Inicialmente, percebe-se pelos índices que ela é dada em termos de componentes de tensores covariantes de segunda ordem. Portanto, é uma equação cujo conteúdo físico fica preservado sob mudanças de coordenadas. Para dizer um pouco mais sobre ela, devemos retornar em um dos momentos mais importantes na história da matemática.
Em meados do século XIX, a geometria tinha expandido seu alcance com os trabalhos sobre curvas e superfícies realizados por matemáticos como Leonhard Euler e Carl Friedrich Gauss. Mas a geometria ainda estava presa à tridimensionalidade do espaço. Foi então que o brilhante matemático Bernard Riemann resolveu expandir ainda mais o alcance da geometria, considerando as superfícies abstratas com mais dimensões. Ele apresentou suas ideias para uma banca examinadora que tinha a presença de ninguém mais e ninguém menos do que o próprio Gauss, já em fase final de carreira, mas que nem por isso ficou menos impressionado. A ideia apresentada por Riemann naquela ocasião foi, em linguagem moderna, basicamente o seguinte: o espaço euclidiano plano consiste basicamente em um espaço vetorial munido com produto escalar, ou melhor, em cada ponto do espaço euclidiano pode-se fixar um espaço vetorial munido com um produto escalar. A generalização dessa ideia é uma superfície abstrata com curvatura, uma variedade riemanniana, tendo a característica de que em cada ponto, ao fixarmos um espaço vetorial nele, a métrica da superfície sofre um desvio da métrica padrão dada pelo produto escalar. Como é costume na física e matemática após o cálculo, desvios em certas quantidades costumam ser analisados em termos da expansão da série de Taylor da função associada a tal quantidade. Assim, Riemann entendeu a métrica sobre a superfície abstrata como uma função definida sobre ela e considerou sua expansão em série de Taylor. Ao fazer isso, descobriu uma função estranha envolvendo 4 índices, cheia de propriedades interessantes. Esta função é, na verdade, assim como a métrica, um campo tensorial sobre a superfície abstrata, agora conhecido como tensor curvatura de Riemann. Usando a linguagem desenvolvida neste vídeo, podemos dizer que em cada ponto da superfície abstrata, o tensor curvatura de Riemann pode ser interpretado como um campo em que, para cada ponto, corresponde a uma aplicação trilinear com alvo no espaço vetorial sobre o ponto. Tal aplicação pode ser identificada com um elemento no espaço dos tensores do tipo 1, 3. Usando a métrica, podemos baixar o índice contravariante desse tensor. Assim, ficamos com um tensor covariante de ordem 4. O tensor curvatura de Riemann tem propriedades de simetria e antissimetria que fazem dele um elemento no espaço dos tensores simétricos de segunda ordem sobre o espaço dos tensores antissimétricos de segunda ordem sobre o V dual. Mais ainda, descobre-se que o espaço dos tensores antissimétricos de quarta ordem forma um subespaço vetorial deste espaço. Pode-se então definir um operador linear chamado simetrização de Bianchi, que funciona como uma projeção do espaço maior sobre o subespaço. É possível então demonstrar que o tensor curvatura de Riemann, neste contexto, é um elemento no núcleo dessa transformação linear. Pois bem, em termos geométricos, o tensor curvatura de Riemann contém toda a informação sobre a curvatura do espaço. Por exemplo, dado um ponto na superfície abstrata e um subespaço bidimensional sobre ele, basicamente, o tensor curvatura de Riemann retorna a curvatura da superfície bidimensional mergulhada na superfície abstrata como um todo. Assim, ele fornece a informação do quanto essa superfície bidimensional desvia-se do plano bidimensional nesta direção. É basicamente dessa forma que o tensor curvatura de Riemann codifica a curvatura em todas as direções da superfície abstrata. Com isso, podemos olhar agora a equação de campo de Einstein uma última vez. Neste contexto, a superfície abstrata é o espaço-tempo curvado por uma certa distribuição de matéria e energia codificada no tensor de tensão-energia, um campo tensorial covariante e simétrico de segunda ordem. A curvatura do espaço se manifesta no lado esquerdo da equação. O primeiro termo é chamado tensor curvatura de Ricci, que nada mais é do que a contração do tensor curvatura de Riemann em relação aos índices 2 e 4. O segundo termo é basicamente o produto da métrica pela curvatura escalar, a qual é obtida pela contração do tensor de Ricci, ou seja, o traço da transformação linear associada ao tensor de Ricci. O termo seguinte é a multiplicação da constante cosmológica pela métrica. Com isso, encerramos o básico sobre tensores.
No próximo vídeo veremos detalhadamente a interessantíssima estrutura matemática presente no espaço-tempo da física galileana e newtoniana. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comentários. Até a próxima!